Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como que foi a nossa experiência com relocation. Minha experiência com relocation, ela não foi 100% positiva. Eu tenho algumas considerações e por isso eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para compartilhar a minha experiência e também passar algumas dicas que eu acho que é interessante vocês levarem em consideração. Digo por experiência própria. Então vamos lá, gente. Questão de golpes acontece muito, então a gente pesquisou muito antes de contratar, não levamos golpe, tá? Para deixar bem claro, o apartamento que a gente mora foi através do relocation, mas pesquisem muito, não só a pessoa, a empresa que vocês vão contratar, mas também procurem ali feedbacks de clientes que essa empresa ou essa pessoa atendeu. Eu acho que isso ajuda bastante na hora de tomar uma decisão final. Segunda dica, que é interessante levar em consideração, gente, contrato, tá? Leiam e releiam sempre os contratos e vejam se tem alguma coisa que traga alguma segurança para vocês. Por exemplo, o pessoal que vocês contrataram não acharam a casa para vocês. E aí, vocês têm alguma segurança de como vai funcionar? Vocês vão receber o valor de volta? Vai ser cobrado alguma coisa? Né? Ou às vezes encontrou a casa, mas aí vocês não gostaram, chegou a data da viagem, não tem nada certo, e como é que vai acontecer? Então pense nisso. Outra coisa que é interessante vocês levarem em consideração. Não aceite promessas. Foi apresentado para vocês ali uma casa e aí o pessoal, não tem porta ali no quarto, a gente vai colocar a porta. Não aceitem as promessas, tá? Trabalhem com prazos, tá? Quando essa porta vai ser colocada? Eu preciso de uma data, eu preciso de um vídeo. Quando a gente chegar já vai estar instalada. E é legal que essas questões sejam resolvidas antes mesmo de vocês entrarem na casa ou apartamento. Veja como é que funciona a questão da encanação, como é que é a questão da água, da luz, se tudo tá funcionando perfeitamente, porque faz toda a diferença e são pequenas coisas que podem acontecer, mas que vai influenciar na experiência e no resultado final do relocation. Começar do início. Quando a gente planejou para Portugal, a gente ficou no planejamento mais ou menos um ano, até a data que a gente decidiu, até a data que a gente chegou. E o relocation foi a nossa primeira opção, o primeiro serviço que a gente optou em contratar. Por quê? A gente queria vir com uma certa segurança para Portugal. A gente não queria chegar aqui sem saber onde a gente iria ficar, se a gente ia conseguir uma casa, um apartamento. A gente veio com 2 cachorras, então seria um risco muito grande e a gente não queria correr. A gente queria vir com uma certa segurança. Inicialmente, o meu cônjuge não queria o relocation, né? Porque é teimoso. Porque a gente não conhece, porque também teve aquelas questões dos golpes e é real, acontece muito. A gente teve um certo receio também. Por isso que a gente pesquisou muito, a gente fez várias cotações, a gente acompanhou alguns perfis para ver qual que a gente poderia contratar. E aí a gente chegou aí no pessoal aqui de Viana do Castelo, eles moram aqui na mesma cidade que a gente escolheu vir morar, então isso facilitou também demais a nossa escolha. A gente entrou em contato com eles em janeiro deste ano, e olha que a gente chegou aqui em setembro, tá? Então olha pra você ver o tanto de tempo que a gente veio conversando com eles, enfim, que a gente decidiu e tal. Então a gente entrou em contato com eles em janeiro. A gente fechou o nosso serviço de relocation por 650 euros. Esse não é um valor tabelado, depende muito para qual região você vai, mas para nossa região foi esse valor. E o que foi acordado entre a gente que seria que a gente faria no momento da contratação pagamento da metade desse valor e faltando 2 meses para nossa chegada, que seria o período que eles gastam aí para achar um apartamento ou uma casa pra gente, a gente pagaria o restante desse valor. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quando o pessoal fala assim, é muito difícil achar, é muito concorrido, e de fato é muito difícil achar. Por quê? Eles falavam assim, a gente vai estar aqui procurando, mas se vocês quiserem procurar daí e acharem alguma coisa, manda pra gente, a gente corre atrás. Vamos fazer essa busca aí em conjunto mesmo, e foi isso que a gente fez. E, gente, a gente achou, assim, uns 4 apartamentos e casas que a gente gostou e tal. E, assim, eram casas que tinham anunciado há 30 minutos. A gente mandava a mensagem, já tinha sido arrendada. Então, assim, é muito concorrido mesmo. Então, no final das contas, relocation, recomendo sim, muito.
porque eu acredito que se não fosse pelo relocation, a gente não teria encontrado o apartamento que nós encontramos. Nosso apartamento, ele sequer foi anunciado. Então, ele foi direto do senhorio para o pessoal que a gente contratou e ele nos apresentou. Não era o apartamento que a gente queria uma casa, porque a gente está com 2 cadelas, mas era o que estava dentro das nossas condições e o que a gente encontrou. Então, como foi um apartamento que a gente arrendou com valor menor do que a gente estava previsto, então assim, compensou demais. Tipo, a gente já chegou economizando 150 euros. Então, eu recomendo muito. Só que não foi um serviço, gente, que eu falaria assim, foi excepcional. Não tenho nada a reclamar, não tenho nada a dizer. Teve sim algumas situações que eu vou pontuar aqui pra vocês que aconteceram. Mas digamos que de uma escala de 0 a 10, a minha nota pelo serviço que a gente contratou, 6, 7, não mais que isso. Então vamos lá. O que aconteceu que, tipo assim, que eu não gostei muito, algumas situações sobre o serviço. A gente chegou aqui no apartamento, quando a gente saiu de Lisboa para vir para Viana, a gente veio em comunicação com eles, informando o horário que a gente iria chegar, porque o combinado era eles encontrarem com a gente aqui, receber a gente aqui, até para entregar a chave do apartamento, né? Acho que isso é o padrão. E quando a gente chegou, eles não estavam aqui, eles deixaram a gente esperando aqui uns 30 minutos na porta do apartamento, disseram que houve um imprevisto e tal, e a gente ficou aqui esperando. Eu fiquei um pouco chateada porque depois de uma viagem longa, a gente foi mais de 11 horas de viagem, e a gente chegar e ficar aqui na porta cansados, com 2 cadelas dentro do carro esperando, eu já fiquei assim um pouco, ai meu Deus, uma coisa que eu queria entrar nesse apartamento logo. E aí eles chegaram. Quando a gente chegou aqui no apartamento, que a gente entrou, o apartamento ele não foi nada diferente do que foi apresentado pra gente, tá? Não foi golpe, não foi nada assim. Era a mesma coisa, tudo que tava no vídeo que eles mandaram pra gente foi tudo que a gente viu. Só que o apartamento não tinha uma lâmpada, não tinha nem sequer bocais pra colocar. E a gente não foi informado sobre isso. Então, se a gente soubesse que não teria, o tempo que a gente ficou lá fora esperando, a gente já poderia ter providenciado isso. Então eu penso, e se a gente tivesse chegado, tipo, à noite? E se meu marido não tivesse, se ele não soubesse resolver isso? Porque quem colocou as lâmpadas e os bocais foi meu esposo. Como que a gente ia resolver essa situação? Então, assim, não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então, se a gente tivesse essa informação antes, a gente já teria providenciado. Então, eu fiquei muito chateada com isso também. A gente ficou, no dia que a gente chegou, até 11h30 da noite, colocando luz no apartamento, porque não tinha lâmpadas, né? Energia tinha, mas não tinha lâmpadas e nem os bocais. Outra coisa que aconteceu, o apartamento ele tem uma garagem que tem um código e não foi passado o código pra gente, a gente ficou sem acesso à garagem, então a gente ficou aqui uma semana sem acesso à garagem. Então eles poderiam ter verificado isso antes e passado pra gente até então, porque a garagem faz parte do apartamento que nós alugamos. Então, enfim, isso também foi uma coisa que aconteceu. E outras coisas também que aconteceram aqui, por exemplo, o nosso apartamento ele não tinha o termoacumulador, então a tubulação estava aberta. Então quando a gente acessava o banheiro, voltava água na tubulação, não voltava água do banheiro, mas saía água na tubulação da cozinha, porque não estava fechado. Enfim, essas questões aí que aconteceu também, que eu fiquei um pouco chateada, poderia ter sido informada melhor como funcionaria isso, enfim, né? Então é isso, gente. Essas considerações que eu tenho para fazer sobre o nosso serviço de relocation. Então, o conselho que eu dou para vocês, se vocês forem contratar esse tipo de serviço, sejam aqueles clientes chatos. Assim, pergunte absolutamente sobre tudo, do teto ao chão, a cerâmica, tudo, todos os detalhes, para não acontecer esse tipo de situações que aconteceram com a gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até um próximo vídeo.